Você sabia que pode estar perdendo força muscular enquanto assiste a este vídeo? Já sentiu que está mais fraco, mesmo sem nenhum problema de saúde? E se eu te dissesse que existem alimentos simples e acessíveis que podem ajudar a reverter essa perda de força? Pouca gente percebe, mas depois dos 60 anos o corpo começa a destruir lentamente os músculos. Isso acontece sem dor, sem sinais claros. Acordar cansado, ter dificuldade para se levantar do sofá ou sentir as pernas bambas ao subir uma escada, tudo isso pode ser mais do que apenas envelhecimento. Pode ser um sinal de um problema que já afeta milhões de pessoas, a sarcopenia. Mas aqui vai a boa notícia. A ciência já descobriu que é possível sim reverter esse processo. Existem alimentos com compostos poderosos, capazes de estimular a reconstrução dos músculos, mesmo em quem já passou dos 70 ou 80 anos. E o melhor, muitos deles estão bem ao seu alcance. Você já ouviu falar de sarcopenia? Esse nome complicado é, na verdade, uma das principais causas da perda de massa e força muscular com o passar do tempo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sarcopenia é reconhecida como uma doença. E ela pode começar a dar sinais já por volta dos 50 anos, mesmo em pessoas aparentemente saudáveis. O grande desafio é que ela avança sem fazer barulho. Diferente de outras doenças, não há dor, febre ou manchas. Tudo acontece de forma silenciosa, até que se torna impossível ignorar. Perda de equilíbrio, pernas fracas, dificuldade para sair da cama ou do sofá e quedas frequentes são sinais de alerta. A boa notícia é que muitos dos fatores que influenciam essa condição estão ao nosso alcance, e a alimentação é um dos mais poderosos. Comer os alimentos certos e evitar os errados pode ser a chave para preservar a força muscular por muitos anos. Pesquisas recentes mostram que determinados nutrientes têm o poder de regenerar o tecido muscular, mesmo em pessoas de idade mais avançada. E o mais impressionante, muitos desses alimentos são simples e podem fazer parte do seu dia a dia. Imagine acordar um dia e perceber que não consegue mais sair da cama sozinho, ou precisar de apoio para andar dentro da própria casa. Para muitos idosos, essa é a realidade. E tudo começa com a perda muscular silenciosa. Ela não surge de uma vez. Vai avançando aos poucos, tirando sua autonomia, sua independência, sua força. Às vezes, o primeiro sinal é uma queda, um escorregão no banheiro, um tropeço em um tapete ou um passo em falso na escada. E as consequências não são só físicas. A quebra dos ossos vem acompanhada do medo, da insegurança e da dependência. Estudos da Escola Médica de Harvard mostram que até 33% da massa muscular pode desaparecer depois dos 60 anos, mesmo que a pessoa se alimente bem e leve uma vida aparentemente saudável. Isso acontece porque o corpo, com o passar dos anos, responde de forma diferente aos estímulos que antes ajudavam a manter os músculos fortes. Mas isso não é o fim. Isso pode mudar. A ciência já provou. É possível parar e até reverter a perda muscular com atitudes simples. O segredo está em conhecer e consumir os alimentos certos, aqueles que oferecem os nutrientes específicos que o corpo precisa para reconstruir os músculos. E o momento de agir é agora. Estudos mostram que certos alimentos, quando consumidos regularmente, são capazes de estimular a síntese de proteínas, reduzir inflamações e favorecer a regeneração muscular. E o mais surpreendente, alguns desses alimentos funcionam até melhor do que muitos medicamentos tradicionais. Em um estudo recente com idosos acima dos 70 anos, 91% dos participantes conseguiram recuperar uma parte significativa da massa muscular em apenas 6 semanas, apenas com ajustes na alimentação. Claro, esses alimentos não fazem milagres. Eles funcionam melhor quando aliados a uma rotina equilibrada, atividade física e, sempre que possível, com acompanhamento de profissionais da saúde. Os benefícios são cumulativos, e quanto antes você começar, melhor. Nos próximos tópicos, vamos revelar quais são os 13 alimentos essenciais para reconstruir seus músculos depois dos 60 anos, como incluí-los no seu dia a dia e o que evitar para não anular os efeitos positivos. Fique com a gente até o final.
porque essas informações podem transformar sua saúde, sua força e sua independência. 1. Iogurte grego. O lanche noturno que nutre seus músculos enquanto você dorme. Poucos alimentos são tão completos e benéficos para a saúde muscular quanto o iogurte grego. Mais encorpado e nutritivo do que o iogurte comum, ele passa por um processo especial de filtragem que remove parte do soro e concentra as proteínas. O resultado? Uma porção de apenas 170 gramas pode oferecer até 20 gramas de proteína de alta qualidade. Mas o verdadeiro diferencial do iogurte grego está no tipo de proteína que ele fornece: a caseína. Esse tipo de proteína é digerida de forma lenta e contínua pelo corpo, liberando aminoácidos ao longo de várias horas. É por isso que ele é tão indicado para o período da noite. Durante o sono, nosso corpo entra naturalmente em jejum, e é justamente nesse momento que a perda muscular costuma ser mais intensa. Ao consumir iogurte grego antes de dormir, você fornece ao seu organismo uma fonte constante de nutrientes que mantém os músculos nutridos enquanto você descansa. E tem mais. O iogurte grego também oferece cálcio, vitamina D e fósforo, 3 aliados fundamentais para ossos e músculos saudáveis. Outro benefício são os probióticos, que ajudam a equilibrar o intestino e melhoram a absorção dos nutrientes. Um intestino saudável também contribui para reduzir a inflamação no corpo, o que favorece ainda mais a recuperação muscular. Para aproveitar ao máximo, escolha as versões naturais, sem açúcar. Se quiser um toque de sabor, adicione sementes, frutas vermelhas ou um pouquinho de mel. Incluir o iogurte grego na rotina de 3 a 4 vezes por semana, especialmente à noite, pode fazer uma grande diferença na manutenção da sua força e independência. NEI. Peixes gordos. O segredo do ômega 3 para renovar sua força muscular. Salmão, sardinha, cavala e atum são peixes gordurosos com alto valor nutricional, verdadeiros protetores da saúde muscular. Eles reúnem proteínas completas e uma boa quantidade de ômega 3, especialmente os ácidos graxos EPA e DHA. Esses compostos têm ação anti-inflamatória e ajudam a combater a perda de massa muscular relacionada à idade. Além disso, aumentam a sensibilidade das células musculares às proteínas ingeridas, ou seja, o corpo passa a aproveitar melhor os nutrientes da alimentação. Com o passar dos anos, essa sensibilidade tende a diminuir, mas o ômega 3 ajuda a reverter esse processo, estimulando o crescimento e a preservação da massa magra mesmo em idades mais avançadas. Uma porção de 100 gramas de salmão, por exemplo, oferece cerca de 20 gramas de proteína de alto valor biológico, além de gorduras saudáveis e vitamina D, essencial para os músculos e ossos. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que idosos que consumiram peixe gordo 2 vezes por semana tiveram menos perda de força e mobilidade ao longo de 3 anos. D. Preferência às preparações grelhadas, assadas ou cozidas. Evite peixes fritos ou enlatados com muito sódio. E se tiver dificuldade para consumir peixe com frequência, converse com seu médico sobre a possibilidade de suplementar com óleo de peixe de boa qualidade. Mas lembre-se, nenhum suplemento substitui os benefícios de um alimento natural e completo. Ovos inteiros, o superalimento acessível que fortalece seus músculos. Durante muitos anos, os ovos foram mal interpretados por causa do colesterol. Mas hoje a ciência mostra que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não só é seguro, como pode melhorar o colesterol bom. Para quem está na terceira idade, os ovos são um verdadeiro presente da natureza. Um único ovo fornece cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade, além de vitaminas, minerais e antioxidantes fundamentais para o corpo. E o segredo está na gema. É nela que estão nutrientes como a colina, essencial para os nervos e músculos, e a leucina, um aminoácido crucial para estimular a síntese de proteínas musculares. Com o envelhecimento, o corpo precisa de mais estímulo para construir e preservar os músculos. Por isso, alimentos ricos em leucina, como o ovo, são tão importantes. Pesquisas da Universidade de Illinois
mostram que consumir ovos inteiros, e não apenas as claras, depois da atividade física, pode aumentar a resposta muscular em até 40%. Mesmo em pessoas idosas, os ovos também são fontes naturais de vitamina D, selênio e ferro, nutrientes que costumam faltar em dietas mais simples. Incluir de 1 a 2 ovos inteiros por dia, especialmente no café da manhã, pode ajudar a começar o dia com energia e suporte muscular. E o melhor, são fáceis de preparar, versáteis e cabem em praticamente qualquer refeição. 4. Nozes e sementes. Pequenos aliados com grande poder sobre seus músculos, não se engane pelo tamanho. Nozes, castanhas e sementes são pequenos tesouros da natureza, especialmente quando falamos em preservar os músculos com o passar dos anos. Esses alimentos são ricos em proteínas vegetais, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais que atuam diretamente na manutenção da massa magra. Uma porção de 20 a 30 gramas de amêndoas, por exemplo, pode fornecer cerca de 6 gramas de proteína, além de magnésio, vitamina E e zinco. O magnésio é essencial para o funcionamento dos músculos e a produção de energia. Sem ele, os músculos ficam mais vulneráveis à fadiga e ao enfraquecimento. Já o zinco ajuda na produção de testosterona, um hormônio que, mesmo em níveis mais baixos na velhice, continua importante para manter a força muscular. A vitamina E também merece destaque. Ela é um antioxidante poderoso que protege os músculos contra os danos dos radicais livres, algo que se intensifica com o envelhecimento. E sementes como as de abóbora e chia ainda oferecem fibras, que ajudam o intestino a funcionar bem e melhoram a absorção dos nutrientes. Pesquisas feitas na Universidade Tufts, nos Estados Unidos, mostram que idosos com bons níveis de vitamina e no sangue apresentaram menos perda muscular ao longo dos anos. O ideal é incluir um punhado de nozes ou sementes por dia, seja como lanche ou adicionadas a saladas, iogurtes e vitaminas. Só é preciso moderação, pois esses alimentos são calóricos. Feijões e leguminosas. A força que mora dentro do seu prato: feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Esses alimentos tão presentes na mesa do brasileiro escondem um enorme potencial de proteção muscular, especialmente na terceira idade. Eles são fontes ricas de proteína vegetal, fibras e minerais como ferro, potássio e magnésio. Uma xícara de feijão cozido, por exemplo, oferece até 15 gramas de proteína, o suficiente para alimentar seus músculos com qualidade. Mas o diferencial desses alimentos vai além. Eles também contêm o chamado amido resistente, um tipo de carboidrato que alimenta as bactérias boas do intestino, reduz a inflamação e favorece o ganho ou a preservação da massa muscular. Ciência já mostrou que a saúde do intestino está diretamente ligada à saúde dos músculos. Um intestino equilibrado absorve melhor os nutrientes e reduz processos inflamatórios que aceleram a perda muscular. O ferro presente nos feijões e leguminosas também contribui para o transporte de oxigênio aos músculos, o que é essencial para a força, energia e recuperação. Um estudo do Human Nutrition Research Center da Universidade Tufts revelou que idosos que consumiam leguminosas pelo menos 4 vezes por semana tinham mais resistência física e menor perda muscular ao longo de 5 anos. Se você tem sensibilidade digestiva, comece com porções menores e vá aumentando aos poucos. Deixar o feijão de molho antes do cozimento também ajuda a reduzir gases e facilita a digestão. Esses alimentos não são apenas acompanhamentos, podem ser seus grandes aliados contra a sarcopenia. Folhas verde escuras, o verde que fortalece seus músculos, espinafre, couve, rúcula, acelga. Essas folhas podem parecer leves demais para causar impacto, mas carregam compostos naturais com forte ação protetora para os músculos. O destaque vai para os nitratos, substâncias que o corpo transforma em óxido nítrico, um composto que dilata os vasos sanguíneos e melhora a circulação. Com mais sangue chegando aos músculos, o transporte de nutrientes é otimizado, favorecendo a recuperação muscular e reduzindo a fadiga. Pesquisas do Instituto Karolinska, na Suécia, mostraram que idosos com maior ingestão de nitrato natural
apresentaram melhora na força, especialmente nas pernas, e menos cansaço ao caminhar. Esses vegetais também são excelentes fontes de magnésio, potássio e cálcio, 3 minerais fundamentais para o bom funcionamento muscular, equilíbrio dos líquidos no corpo e saúde óssea. Uma única xícara de espinafre cozido pode fornecer até 40% da necessidade diária de magnésio. Não podemos esquecer da vitamina K, que ajuda a manter a massa muscular e os ossos firmes. Estudos publicados no Journal of Gerontology ligam níveis elevados de vitamina K a uma menor perda de força física em idosos. Para aproveitar todos esses benefícios, inclua pelo menos 2 xícaras de folhas verde escuras por dia. Elas podem ser servidas refogadas com alho, em sucos verdes, saladas ou sopas. O segredo da força pode estar justamente naquilo que muita gente ainda deixa de fora do prato. 7. Azeite de oliva, a gordura boa que protege sua força. Ao falar de massa muscular, é comum pensar logo em proteínas. Mas existe uma gordura que também desempenha um papel essencial nessa história: o azeite de oliva extra virgem. Base da famosa dieta mediterrânea, ele é rico em compostos anti-inflamatórios, como o óleo cantal, que tem ação parecida com a do ibuprofeno. Esse composto ajuda a combater a inflamação crônica de baixo grau que se instala naturalmente com o envelhecimento. Essa inflamação silenciosa prejudica a recuperação muscular e diminui a eficiência com que o corpo utiliza as proteínas consumidas. O azeite atua quebrando esse ciclo. Além disso, ele melhora a sensibilidade à insulina, o que facilita a entrada de nutrientes nas células musculares, algo que se torna mais difícil com o passar dos anos. Um estudo da Universidade de Navarra, na Espanha, mostrou que idosos que usavam azeite diariamente tinham mais força, melhor mobilidade e menor risco de desenvolver fragilidade física. Outro ponto importante: o azeite também contribui para a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona e o hormônio do crescimento, que mesmo em níveis mais baixos, ainda ajudam a preservar os músculos. O ideal é consumir de 2 a 3 colheres de sopa por dia. Use em saladas para finalizar pratos ou em receitas de cozimento leve. Prefira azeites prensados a frio, em embalagens escuras e de boa procedência. O azeite pode parecer simples, mas seus efeitos no corpo, especialmente para quem deseja envelhecer com força e independência, são poderosos. 8. Bagas. Os antioxidantes que protegem os músculos do envelhecimento. Coloridas, saborosas e muitas vezes associadas apenas a sobremesas saudáveis, as frutas vermelhas como morangos, mirtilos, amoras e framboesas oferecem muito mais do que sabor. Elas estão entre as fontes naturais mais ricas em compostos antioxidantes, que neutralizam os radicais livres, responsáveis por danificar as células do corpo, inclusive as musculares. Com o avanço da idade, o acúmulo de danos oxidativos se intensifica, dificultando a recuperação muscular, enfraquecendo as fibras e acelerando a perda de massa magra. As frutas vermelhas combatem esse processo diretamente. Entre os antioxidantes mais potentes presentes nelas estão as antocianinas e os polifenóis, que além de reduzir o estresse oxidativo, também controlam a inflamação crônica de baixo grau, um dos principais vilões da sarcopenia. Um estudo da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, mostrou que idosos que consumiam frutas vermelhas com frequência tinham melhor desempenho muscular e se recuperavam mais rápido após atividade física. Essas frutas ainda são fontes de vitamina C, essencial para a produção de colágeno, proteína que dá estrutura e resistência aos músculos e tendões. E como tem baixo índice glicêmico, ajudam a manter o açúcar no sangue sob controle, evitando picos de insulina que atrapalham o metabolismo muscular. Inclua pelo menos uma xícara de frutas vermelhas por dia. Elas podem ser frescas ou congeladas, comidas puras ou adicionadas a iogurtes, smoothies e mingaus. Cada colherada é um escudo natural contra o envelhecimento dos seus músculos. Carne magra, a arma natural contra a fraqueza e a perda de
Mas a carne vermelha magra é muitas vezes deixada de lado na alimentação dos idosos, seja por medo do colesterol ou por mudanças nos hábitos alimentares. Mas quando consumida com moderação e escolhida com qualidade, pode ser uma das maiores aliadas na preservação da força muscular. Uma porção de 100 gramas de carne magra, como patinho, coxão mole ou filé mignon, fornece cerca de 25 gramas de proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para reconstruir o tecido muscular. O grande destaque é a alta concentração de leucina, um aminoácido essencial que ativa a via anabólica conhecida como mTOR, o principal gatilho para o crescimento muscular. Com o passar dos anos, essa via se torna menos sensível e o corpo precisa de estímulos mais potentes. A carne magra oferece exatamente isso. Além disso, é rica em creatina, que aumenta a força, resistência e melhora a recuperação muscular. Estudos da Universidade McMaster, no Canadá, mostraram que idosos que consumiam carne vermelha magra, associada a exercícios de resistência, tinham maior ganho de massa muscular do que aqueles que consumiam apenas proteína vegetal. A carne também fornece ferro, zinco e vitaminas do complexo B, nutrientes fundamentais para o transporte de oxigênio aos músculos e para manter o metabolismo energético funcionando bem. Para obter os benefícios sem riscos, opte por cortes magros, preparações grelhadas ou assadas e consuma 2 a 3 vezes por semana. A força que você precisa pode estar no seu próximo almoço. 10. Whey Protein, a proteína mais poderosa para músculos enfraquecidos pelo tempo. Se existe um alimento eficaz, prático e com respaldo científico no combate à perda muscular na velhice, esse alimento é o Whey Protein. Derivado do soro do leite, ele é considerado a proteína com maior biodisponibilidade que existe. Ou seja, é rapidamente absorvido e utilizado pelo corpo na reconstrução muscular. Seu principal diferencial é a alta concentração de leucina, o aminoácido que ativa a síntese de novas fibras musculares. Com a idade, o corpo responde menos aos estímulos de crescimento, e os alimentos comuns nem sempre oferecem a quantidade ideal de leucina. O Whey resolve esse desafio. Pesquisas da Universidade McMaster mostraram que idosos que consumiam Whey após atividade física tiveram até 40% mais preservação muscular do que os que ingeriram outras proteínas. E o mais interessante, mesmo sem exercícios, o uso regular de Whey melhorou força, equilíbrio e desempenho físico. Isso porque ele também contém peptídeos bioativos que aumentam o fluxo sanguíneo, reduzem a inflamação e melhoram a sensibilidade. A insulina, fatores essenciais para a saúde muscular. Para melhores resultados, consuma de 20 a 30 gramas por dia, preferencialmente após exercícios ou como complemento de refeições pobres em proteína. Escolha versões sem açúcar, sem adoçantes artificiais e de marcas confiáveis. Bata no liquidificador com frutas, vermelhas, sementes e iogurte grego. E tenha uma bebida completa, saborosa e capaz de devolver aos seus músculos o que o tempo tentou levar. 11. Aveia. O café da manhã que dá energia e apoia sua força muscular. Muita gente consome aveia pensando apenas no intestino ou no controle do colesterol. Mas esse cereal simples e acessível pode ser um grande aliado da preservação muscular, especialmente quando combinado com boas fontes de proteína. A aveia é rica em carboidratos complexos, que liberam energia de forma estável, evitando picos e quedas bruscas de glicemia. Algo importante para quem deseja manter massa magra. Além disso, tem uma boa quantidade de proteína vegetal e é especialmente rica em metionina, um aminoácido fundamental na formação de proteínas. Mas o maior destaque vai para suas fibras solúveis, especialmente o beta-glucano. Esse tipo de fibra alimenta as bactérias benéficas do intestino e fortalece o microbioma, o que influencia diretamente na absorção de nutrientes e no controle da inflamação. A aveia também fornece magnésio, fósforo e ferro, minerais essenciais para a função e recuperação muscular.
Estudos da Universidade de São Paulo mostram que dietas com grãos integrais, especialmente aveia, estão associadas a melhor desempenho físico e menor perda muscular com o passar dos anos. Você pode consumi-la no café da manhã com leite, iogurte grego ou como ingrediente em panquecas e bolos. Evite as versões instantâneas com açúcar adicionado. Quando usada com inteligência, a aveia pode ser a base energética que sustenta sua força o dia todo. 12. Tofu e tempeh, a surpreendente proteína vegetal que compete com a carne em si. Você busca alternativas vegetais para manter a massa muscular, sem abrir mão da qualidade nutricional. O tofu e o tempeh são ótimas opções. Ambos vêm da soja, mas cada um tem suas particularidades. O tofu é mais suave e versátil, enquanto o tempeh, por ser fermentado, tem textura mais firme e perfil nutricional ainda mais completo. Esses alimentos oferecem proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, algo raro no reino vegetal. Apenas 100 gramas de tempeh podem conter até 20 gramas de proteína, além de fibras, ferro, cálcio e magnésio. A fermentação do tempeh também melhora a digestão da soja e aumenta a absorção dos nutrientes. O tofu é ideal para receitas doces ou salgadas, pois absorve bem o sabor dos temperos. Ambos são ricos em isoflavonas, compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a preservar as células musculares. Estudos publicados no Journal of Nutrition indicam que dietas com proteína de soja preservam a massa muscular em idosos com resultados comparáveis às proteínas de origem animal. Incluir tofu ou tempeh 2 a 3 vezes por semana pode ser uma excelente estratégia para quem deseja variedade e equilíbrio no prato. Eles mostram que é possível proteger seus músculos sem depender exclusivamente de carne. 13. Abacate. A gordura boa que aumenta seus hormônios e preserva seus músculos. Muitas vezes lembrado pelos benefícios ao coração, o abacate também exerce um papel poderoso na preservação muscular, especialmente na velhice. Rico em gorduras monoinsaturadas, ele ajuda a manter os níveis hormonais equilibrados, incluindo testosterona e hormônio do crescimento, que são essenciais para o anabolismo muscular. Com o passar dos anos, esses hormônios caem naturalmente, o que contribui para a perda de força e massa magra. O consumo regular de gorduras boas, como as do abacate, favorece a produção hormonal e cria um ambiente mais propício à reconstrução muscular. Além disso, o abacate é excelente fonte de potássio, mineral fundamental para a contração muscular e o equilíbrio dos líquidos corporais. 100 gramas da fruta fornecem mais potássio que uma banana média. Também é rico em vitamina E, que protege as células musculares do estresse oxidativo, e em fibras que promovem um bom funcionamento intestinal. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que dietas ricas em gorduras saudáveis estão ligadas a melhor desempenho físico e menor fragilidade muscular em idosos. Para aproveitar os benefícios, consuma de 2 a 3 colheres de sopa de abacate por dia. Pode ser com limão no café da manhã, em vitaminas ou como base de pastas naturais no lugar da maionese. A simplicidade dessa fruta esconde um dos maiores aliados do envelhecimento ativo. Cuidar da saúde depois dos 60 é um gesto de amor próprio e de sabedoria. Se você gostou dessas dicas e quer continuar aprendendo como fortalecer seu corpo, manter sua vitalidade e viver com mais qualidade de vida, inscreva-se aqui no canal Saúde e Vigor. Ative o sininho para receber nossos próximos vídeos, sempre com informações valiosas pensadas com carinho para você. Sua saúde merece esse cuidado. Saúde e vigor para curar qualquer dor.